O jutsu de substituição simplesmente não deveria existir do jeito que existe. Sim, eu sei, parece exagero. Afinal, ele é básico, clássico, quase um símbolo de Naruto. Mas aqui vai a verdade, que muita gente ignora. Se o Kawarimi no jutsu fosse tratado com consistência, metade das lutas da obra acabariam em segundos. E não, isso não é teoria maluca de fórum, é lógica pura. Porque o que esse jutsu faz na prática é um combo absurdo. Teleporte instantâneo, mais evasão perfeita, mais reposicionamento tático. Tudo isso sem custo aparente. Se isso não é apelão, eu não sei o que é. E o pior, ele aparece quando o roteiro precisa e some quando ele atrapalha. Hoje, a gente vai desmontar isso peça por peça e talvez mudar completamente a forma como você enxerga as lutas de Naruto. Vamos do início. O jutsu de substituição é apresentado como uma técnica básica, literalmente uma das primeiras que os genins aprendem. A ideia é simples. O usuário troca de lugar com um objeto, normalmente um tronco, no exato momento do impacto. Só que quando você olha com calma, isso não é simples. Isso é absurdo. Vamos lá no início do arco do País das Ondas. A equipe 7 é surpreendida por assassinos da névoa e Kakashi é capturado e aparentemente morto, mas ele usa o jutsu de substituição e sai ileso do ataque. Um tronco recebe o golpe, e ele reaparece em outro ponto e acaba com os assassinos ali mesmo. Vamos um pouco mais devagar e descrever o que aconteceu exatamente. Kakashi previu o ataque, executou um jutsu, trocou de lugar com um objeto e reposicionou o corpo em outro ponto. Tudo isso em um intervalo menor que o impacto do golpe. Isso não é só evasão, isso é controle de tempo de reação em nível absurdo. Agora pensa na parte dos exames Chunin. Vários personagens usam substituição como se fosse reflexo automático. E aqui começa o problema. Se isso é básico, por que não é usado o tempo todo? Agora a gente entra na parte que realmente quebra o sistema. Porque a substituição não é só inconsistente, é seletiva. Vamos pegar alguns exemplos. Sasuke versus Itachi. Essa luta é um festival de genjutsu, leitura de movimentos e estratégia. Cada segundo importa. Mas repara uma coisa, em vários momentos, Sasuke é pressionado ao limite, ataques quase acertando, situações onde ele claramente está em risco real. E aí você pensa, por que ele não usa substituição aqui? Ele tem reflexo, tem habilidade, tem chakra, mas não usa. Por quê? Porque se ele usasse, a luta perderia tensão. Porque o jutsu quebra o ritmo narrativo se for usado de forma lógica. Vamos usar outro exemplo, na luta de Naruto contra Pain. Aqui, a escala já é outra, é um confronto de alto nível. Pain destrói Konoha. O cenário é literalmente um campo de guerra. Naruto entra no modo sábio, sensorial, velocidade, força, tudo bufado. Agora, me explica, por que em vários momentos críticos, Naruto leva impacto direto? Quando Pain Deva usa a atração universal, pega o Naruto pelo pescoço e o joga no chão. Por que não usar substituição? Ele tem reflexo ampliado, percepção sensorial, chakra suficiente. Mesmo assim, ele absorve o golpe. Porque se ele simplesmente trocasse de lugar com um tronco, o impacto emocional da cena iria pro ralo. E aqui entra o maior problema de todos: roteirismo. O Kawarimi é o tipo de habilidade que funciona perfeitamente em teoria, mas entra em colapso quando você tenta aplicar em escala real, porque ele resolve conflitos rápido demais, e história nenhuma quer isso. Agora, vamos pro meta no jogo. Se todos os ninjas usassem Kawarimi de forma ideal, ataques diretos perderiam valor. Combates virariam jogos de previsão infinita. Quem errasse uma leitura, perderia. Isso transformaria o sistema de luta em algo mais próximo de xadrez de alta velocidade. Mas o anime nunca abraça isso totalmente, porque seria complexo demais e menos visualmente satisfatório. Agora, o detalhe mais interessante. Personagens com alta inteligência deveriam abusar desse jutsu, tipo Shikamaru, Kakashi, Itachi, mas eles não fazem isso constantemente. Por quê? Porque isso reduziria a necessidade de planejamento elaborado, sacrifício, tensão dramática. Ou seja, o Kawarimi entra em conflito direto com a narrativa. Então vamos fechar isso de forma clara. O jutsu de substituição não é ruim. Ele é bom demais. Tão bom que o próprio anime precisa ignorar ele para funcionar. Por isso, ele aparece pouco, quando deveria aparecer sempre. E aparece sempre quando não deveria resolver nada. Esse é o paradoxo.
No papel, é uma das habilidades mais fortes do universo. Na prática, é uma ferramenta de roteiro. E agora eu te deixo com a pergunta: se o Kawarimi fosse usado com lógica total, quantas lutas de Naruto realmente teriam um vencedor claro? Se essa análise fez você olhar diferente para a série, já deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo: qual luta você acha que seria completamente diferente se o jutsu de substituição fosse usado do jeito certo? Porque te garanto, a lista é longa.